Estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com vocês? Aleluia. Feliz por mais uma vez poder estar ministrando a palavra do Senhor. Sempre dá um frio na barriga, mas confesso que não há sensação melhor do que ministrar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Bom, sem mais delongas, abram comigo, por favor, livro de Lucas, capítulo de número 14. Vamos ler a partir do versículo 26 até o versículo 33. Lucas, capítulo 14, do versículo 26 ao 33. Quem achou diz amém? E o texto diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs, obrigado, tio, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem não pode ser meu discípulo. Gostaria de fazer mais uma oração. Feche seus olhos, por favor. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Pai, eu peço que o Senhor me use conforme for a tua vontade, conforme for o teu agrado. Como a Yasmin falou na oração, que eu diminua, o Senhor cresça, o Senhor apareça. Que eu seja aqui apenas um canal daquilo que o Senhor quer transmitir para a tua igreja. E que nós venhamos sair daqui fortalecidos e dispostos a fazer aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. É o que te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Bom, o tema da minha mensagem hoje é as condições para ser um discípulo de Cristo. Jesus, ele fala algo um pouco duro, um pouco difícil de se entender. No versículo 26, ele diz: se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai e a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus, nesse momento, ele está estabelecendo a regra para aqueles que querem de fato ser seguidores de Cristo, para aqueles que de fato querem ser discípulos de Cristo, para aqueles que de fato querem ser cristãos. E não é uma tarefa fácil, porque o que Jesus está pedindo nada mais é do que amá-lo acima de todas as coisas. O primeiro grande mandamento da lei de Deus é amar Deus acima de todas as coisas. E o que Jesus está cobrando daqueles que querem seguir é amá-lo acima de todas as coisas. Inclusive daquilo que é mais importante para mim, para você, que é a nossa família. Que é o meu pai, que é a minha mãe, que é o meu irmão, que é a minha esposa. Então seguir a Cristo não é algo fácil, não é algo simples. Mas é algo a qual só quem faz consegue compreender, consegue entender e ver a beleza de Cristo de uma forma diferente, por uma lente diferente. Porque ele diz que se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser discípulo dele. Agora, alguns dizem que o maior amor que se tem no mundo é o amor de uma mãe para com o filho. Imagina você que é mãe, amando uma pessoa que você nunca viu, você nunca pegou, você nunca interagiu,
de forma presencial e amar Ele acima do seu filho. Pensa se é uma tarefa fácil? Óbvio que não é. No versículo seguinte, ele diz: e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Isso está no versículo 27. Tomar a cruz aqui significa ter a disciplina necessária para seguir a Cristo. E qual é a disciplina necessária para seguir a Cristo? A disciplina é assumir a responsabilidade daquilo que vai te fazer sofrer e que vai te levar à morte. Não a morte literal, mas a morte de suas vontades, seus sonhos, seus planos, seus objetivos, o seu tempo. Porque às vezes Deus vai te pedir coisas que você vai ter que escolher. Ou você faz aquilo que Deus pediu, ou você bota a sua prioridade na frente. E são coisas que vão ter que morrer. Porque Deus não divide e não aceita adoração, louvor, oferta de alguém que faz alguma coisa fora daquilo que Ele exigiu. Ele não aceita um padrão abaixo. Tem que ser o padrão que Ele exigiu. Então tomar a cruz é assumir uma responsabilidade. Acho que todos nós nos lembramos de como é que foi a crucificação de Jesus. Ele levou a própria cruz. Ele assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade de seguir o caminho que levaria ele à morte. Mas glória a Deus por isso, porque por meio dele hoje nós temos vida. Então assumir a cruz é literalmente morrer para si mesmo e viver para Jesus. Então, para aqueles que querem de fato ser discípulos de Cristo, tem uma tarefa difícil. Além de amá-lo acima de tudo e qualquer coisa, é abrir mão de tudo aquilo que você é, do que você quer ter, para abraçar aquilo que Jesus quer de você, abraçar aquilo que Ele quer te dar, abraçar aquilo que Ele pediu de você. Isso não é uma tarefa fácil, porque a nossa carne, a nossa natureza, ela clama para nós mesmos. É só você ver o mundo aí fora. Ninguém quer saber de ninguém. O que importa é eu o tempo inteiro. É os meus sonhos, é os meus planos, é os meus objetivos. É se eu estou bem, se a minha família está bem. Mas nunca é a sua família está bem? Quais são os seus planos, quais são os seus objetivos? Porque a nossa natureza clama por nós mesmos. É um ego, é um orgulho que está na nossa carne. Então, de fato, seguir a Jesus não é uma tarefa muito fácil. No versículo 33, ele diz: pois quem de vocês que não renunciar tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Vou repetir. Quem de vocês que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Normalmente, quando a gente pensa em renúncia, nós temos a tendência de pensar em pecado. E claro que renúncia tem a ver com pecado, mas não só tem a ver com pecado. É interessante percebermos que quando Jesus fala isso tudo está preso em um contexto. E qual é o contexto? Um fariseu convida Jesus para comer na sua casa. Jesus vai na casa desse fariseu. Quando ele chega lá, tem um homem com uma certa doença. Era dia de sábado. Jesus então vai e cura aquele homem no dia de sábado. Ele logo em seguida exorta os fariseus que estavam ali, falando: qual de vocês que, se o filho de vocês cair em um buraco, ou um boi cair num buraco, vocês não vão fazer nada porque é dia de sábado? Logo em seguida, então, Jesus começa a observar as pessoas que estão tomando os primeiros lugares, a parte principal, aqueles que querem o foco, aqueles que querem aparecer. E depois disso, Jesus começa a trazer um outro ensino. Vejam comigo, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 7. O texto diz: reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar-se
no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilhar será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado: quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam o convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Logo depois de Jesus ensinar a respeito de não aceitar, não se assentar nos primeiros lugares, não querer aparecer, e exortar aquele que o convidou a respeito de quem ele deveria convidar para um banquete, para uma festa, para se alimentar, ou seja, quem era a pessoa que de fato ele deveria cuidar, eram aqueles que não dariam nada em troca, mas que ele teria uma recompensa no céu. Logo no versículo 15, Jesus diz: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse, Jesus não diz, né? Quem disse aqui é um dos convidados. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Interessante notar que quando Jesus fala a respeito da renúncia, isso vem logo após Jesus contar uma parábola em que algumas pessoas que foram convidados para uma festa estavam dando desculpas porque eles estavam priorizando outras coisas. Aleluia. Obrigado. É interessante notar que as desculpas para o dono da ceia, para o dono da festa, que na parábola simboliza Deus, não são de pecado, não são de erros, não são de falhas. Pelo contrário, são de coisas boas, são de coisas lícitas. Um comprou uma propriedade, comprou uma casa, comprou um espaço. O outro adquiriu recursos para o seu trabalho, até porque naquela época os bois faziam trabalho agrícola. Então, quanto mais bois, mais recurso, mais dinheiro. E o terceiro se casou. Nada disso é ilícito. Mas ainda assim, se você ler o versículo seguinte, apenas o início, ele diz: o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Perceba que o senhor da festa ele ficou irado com a desculpa dos convidados. A pergunta é: por que ele ficou irado? Sendo que as desculpas eram desculpas plausíveis, eram desculpas que dá para passar. Simples. É porque a desculpa deles estava demonstrando para o Senhor da festa, qual era a prioridade de cada um deles. Até aquilo que a gente coloca na frente de Deus que não é ilícito se torna uma pedra de tropeço no nosso relacionamento com Ele.
Voltando a dizer, não era nada ilícito. Casar não é ilícito. Adquirir recursos para o trabalho não é ilícito. Comprar uma propriedade não é ilícito. Mas ainda assim, se isso vier te atrapalhar no relacionamento com Deus, esquece. O Senhor fica irado, como diz o texto. É interessante notarmos as prioridades de cada um. Como eu já disse e vou repetir. A prioridade do primeiro nada mais era do que um campo que ele comprou. Imagina você orando, jejuando, se dedicando o máximo, trabalhando muito para comprar uma casa, para comprar um terreno, para comprar, sei lá, o que você quer, um carro. Mas para alguma coisa que você quer, e você está orando, se dedicando, batalhando, e Deus te dá. Só que quando Ele te dá, você esquece. Você para de valorizar Ele, você para de valorizar aquilo que você recebeu, e você para de buscar como você buscava antes. Ou então você está orando, vou usar de exemplo o Caio, que tem uma empresa. O Caio que tem uma empresa, se dedicando no trabalho, buscando recursos para gerar mais dinheiro, ter mais volume financeiro. E depois ele orando, trabalhando, buscando, Deus dá esse recurso. Mas aí ele para de orar, ele para de buscar, ele para de jejuar, ele para de orar, ele para de ler a Bíblia. A questão é, aonde está a motivação? Aonde está a prioridade? Então, independentemente se é pecado ou não, e claro que se for pecado é algo pior, pelo amor de Deus. Mas, se você põe alguma outra coisa como prioridade na sua vida à frente de Deus, até aquilo que Ele te deu pode se tornar uma pedra de tropeço. Independente se é recurso financeiro, se é uma casa, um carro, um videogame, uma faculdade, um trabalho, a sua família, a sua esposa, o seu filho, independente do que seja. Vocês lembram o que Jesus disse? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então buscai primeiro o reino, sempre é a prioridade. Agora, logo em seguida, quando Jesus fala a respeito da renúncia, renunciar tudo o que tem, está tanto atrelado ao pecado, quanto está atrelado a coisas naturais, como naquilo que ele deu de exemplo nos versículos acima. Então, ser discípulo de Cristo significa amá-lo acima de todas as coisas, significa assumir uma responsabilidade para morrer às suas vontades, e significa também renunciar, não só aquilo que vem a te fazer pecar, como também renunciar àquilo que pode se tornar um problema no seu relacionamento para com Deus. Então, ser discípulo de Jesus não é fácil, não é simples. Porém, não há nada que se compare a ser um discípulo de Cristo. Os grandes homens da história que nós temos aí, Charles Spurgeon, John Wesley e tantos outros, se tornaram homens relevantes na história da igreja pelo fato deles terem aberto mão de tudo para se dedicar a Cristo. Inclusive, o próprio Pedro fez isso, né? Pedro tinha uma sogra, ou seja, ele era casado. Mas depois você não lê mais nada na história falando a respeito da sogra ou da mulher de Pedro. Não estou dizendo que ele abandonou ela, pelo amor de Deus, não é isso. Mas estou dizendo é que o que a Bíblia acaba evidenciando é a devoção da vida dele para com o Senhor. E fazer isso é complicado, fazer isso é muito difícil. Agora, o que significa amar a Jesus? Beleza, tem que amá-lo acima do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, da minha esposa, do meu filho, de todas as coisas, ok. Mas o que define esse amar? João capítulo 14, versículo 21. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então a definição de amor a Jesus é obediência. Não à toa, quando a gente lê Atos dos Apóstolos e as outras epístolas, elas vão nos chamar de filhos da obediência, e chamam os ímpios de filhos da desobediência. Por que isso? Porque agora, convertidos, discípulos de Jesus, nós temos a responsabilidade de obedecê-lo. E nem sempre é fácil. Quantas vezes Deus já te pediu alguma coisa e você não fez? Não fez por medo, não fez porque não se sentia preparado.
não abriu mão de um relacionamento que ele sabia que não ia para frente, e você também sabia no fundo, mas não quis abrir mão? Quantas vezes ele te pediu algo que te parecia impossível, e você, por medo do que as pessoas... E você, por medo do que as pessoas poderiam pensar, você acabou não fazendo. Às vezes é uma palavra para uma pessoa. Às vezes você está andando na rua e Deus manda você falar alguma coisa para alguém que você nunca viu e nem conhece. E aí você fala, vou fazer isso não. Coisa da minha cabeça. Não é não, irmão. Se alguma coisa vem na sua cabeça relacionada à Escritura e pregar para alguém, é o Espírito Santo, não tenha dúvida disso. Mas é difícil. Mas ainda assim, o Senhor nos chama de filhos da obediência. Louvado seja Deus por isso. Ainda em João capítulo 14, versículo 23 e 24, Jesus responde: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então aqui Jesus apresenta um contraste daqueles que amam e daqueles que não amam. Então, em nome de Jesus, preste atenção no que eu vou te dizer. Você pode até falar que ama Jesus, você pode cantar que ama Jesus, você pode pular e gritar que ama Jesus, mas se você não obedece, é mentira. E não sou eu que estou dizendo isso, o próprio Jesus disse. Porque o que demonstra a forma que nós amamos Ele é obedecendo a Ele. E o que eu quero dizer nessa noite é que ser discípulo de Cristo não é fácil, não é simples. Nós acabamos de cantar um louvor falando a respeito de adorar o independente das circunstâncias. Pensa na sua vida e vê se você faz isso mesmo. Tem certeza? Então vou te dar um exemplo bíblico. Atos capítulo 16, a partir do versículo 22. Paulo e Silas estão na prisão. Antes de irem para a prisão, eles foram açoitados, eles foram presos. E quando chega nos versículos abaixo, vai dizer que eles estavam orando e cantando. Às vezes, quando Deus não faz aquilo que a gente quer parar de adorar. Orar, então, Deus que me livre. Não me deu, então também eu não vou fazer nada pelo Senhor. O Senhor não me deu o que eu pedi, eu também não vou te dar nada. Imaturidade cristã é o nome disso. Inclusive, a Bíblia faz a distinção entre filhos maduros e filhos imaturos. Por isso, quando você lê a carta de João, ele fala filhinhos o tempo inteiro. O que significa filhinhos? Vocês ainda estão crescendo. Vocês ainda estão amadurecendo. Mas é necessário ser maduro. Porque a Bíblia, quando fala de Jesus como filho, está chamando ele de maduro, o que assumiu a responsabilidade. Aqueles que são imaturos, e eu pego de exemplo as crianças, não precisam de responsabilidade. Não tem conta para pagar, não trabalha, não faz faculdade. As responsabilidades que eles têm é que os pais impõem a eles. Mas aqueles que amadurecem um pouco, e creio que a maioria aqui amadureceu na vida natural, trabalha, estuda, faz faculdade, tem curso, e entende que tem responsabilidades a serem feitas. É exatamente o que Jesus fez. Mesmo que fosse contrário à vontade dele, quando ele estava no Getsemane, ele fala que seja feita a tua vontade, não a minha. Ele sabia que Deus não ia apartar dele o cálice. Ele veio exatamente para isso. E ainda assim ele assumiu a responsabilidade. Então, por causa da obediência de um homem, nós estamos aqui hoje. Olha que coisa maravilhosa. Mas a semelhança de Adão, que desobedeceu, muitas das vezes nós fazemos igual a ele. Graças a Deus que temos a graça de Deus e o Espírito Santo para nos ajudar. Em Mateus capítulo 28, do versículo 18 ao 20, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado.
e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Qual é a parte boa de seguir a Jesus? A parte boa é que ele prometeu que vai estar com a gente o resto do tempo, o resto da vida. Isso é maravilhoso. Mas eu quero que você perceba algo. Jesus disse que a forma que nós demonstramos o amor por Ele é obedecendo os seus mandamentos. E nessa mensagem, nessa parte do que Mateus fala, Ele estabelece um mandamento. Normalmente quando a gente escuta, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, nós temos a tendência de só pegar o final da frase, mas não foi só isso que Ele disse. Novamente, o que Jesus diz para os seus discípulos: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, então, por causa disso, vão e façam discípulos. Perceba que Ele não está dando opção, é uma ordem, é um mandamento. Vão e façam discípulos de todas as nações. Vírgula. E vou fazer uma pausa. Fazer discípulos de todas as nações não significa que todo mundo aqui vai ser missionário. Não é isso. Mas significa que alguns que têm chamado missionário vão fazer isso. Outros que não, sempre tem um vizinho, sempre tem um amigo, sempre tem um irmão, sempre tem um cara chato no trabalho, sempre tem alguma pessoa que você não vai com a cara para você pregar o evangelho. E aí você pode falar: não, mas eu não sou pregador, eu não sei pregar. Eu não tenho dom de pregar. Pregar nunca foi dom, pregar sempre foi mandamento. Não é opção de escolha, é obediência. Paulo, quando ele diz na carta aos Romanos, se não me engano, que ele se auto-chama de escravo de Cristo, escravo ali significa não viver mais para mim e viver para o meu Senhor. Então, se ele fala vai, tu vai. Se ele fala vem, tu vem. Lembra ainda de Atos? Paulo querendo pregar na Ásia, doido para pregar o evangelho, motivação boa, correta. Aí o Espírito Santo falou para ele: não vai não. Aí ele: eita glória, vou tentar então chegar pertinho. Aí ele falou: não vai não. Aí ele: tá bom, não vou. Vai para Macedônia que eu estou te mandando ir para lá. Mesmo pela motivação boa de Paulo naquela ocasião, o Espírito Santo falou para ele não fazer aquilo naquela ocasião. Às vezes a gente tem motivação boa para servir a Deus, mas às vezes é da forma errada e no momento errado, e Ele não quer. Afinal de contas, Deus não faz nada imperfeito. Por exemplo, um casal que não é casado, se tiver relações sexuais, é o que, igreja? Pecado, correto? Por quê? Não é a mesma forma de se relacionar com alguém que é casado? A questão é simples, é porque não é o momento ainda. Não é o tempo exato. Então, obedecer, pregar o evangelho, não é uma opção, mas é um mandamento. Pode ser que nem todos subam nos púlpitos para pregar, mas todos têm o Espírito Santo para pregar. E Jesus disse que Ele nos faria lembrar de tudo aquilo que Ele nos disse. Mas também o Espírito Santo, Ele não vai nos dar algo que a gente não tem. Então, se eu não ler a Bíblia, você tem pouco material para te fazer lembrar de alguma coisa. Afinal de contas, Ele vai te fazer lembrar. Ele não vai te dar algo que você não tem. Por isso que exige a dedicação da leitura, do estudo, do empenho em ler as Escrituras. Para que o Espírito Santo tenha material em nós para ministrar através da nossa vida, para abençoar outras vidas, para alcançar outras vidas. Então, pregar o Evangelho nunca foi opção, mas sempre foi um mandamento. Continuando o texto: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Normalmente a gente deixa esse dever aqui só para os líderes, só para os pastores. Mas, se em alguma ocasião não ter nenhum pastor, mas alguém querer se batizar e você for um cristão, você pode fazer isso. Ou vocês não lembram do que Filipe fez em Atos capítulo 8? Que ele foi para uma estrada de terra, falou com o eunuco, pregou o evangelho, o cara queria se batizar e ele batizou. Ele não era apóstolo, ele não era pastor, mas ele era um cristão fiel a Deus. Continuando: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês.
A questão é, a gente sabe aquilo que Jesus tem nos ordenado? A gente sabe de fato aquilo que Ele tem falado para nós como mandamento? Não como uma opção. Então eu vou te dar alguns exemplos. Se você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, tem alguns lá. Jejum, mandamento. Oração, mandamento. Perdoar, mandamento. Aceitar perdão, mandamento. Cuidar dos menos favorecidos, mandamento. Pregar o evangelho, mandamento. Amarmos uns aos outros, mandamento. Então, pregar uma ordem, ok, Lucas, cheguei e preguei o evangelho, a pessoa se converteu, e agora? E agora ele que se vire, pô. Tem o Espírito Santo, vai ele sozinho. Eu normalmente tenho dito, o Brasil é um dos melhores países em relação ao evangelismo. Somos muito fortes nisso. Mas também somos um dos piores em cuidar de vidas e cuidar de almas. Somos os piores, ou um dos piores, em saber cuidar de outras pessoas. E outras pessoas eu estou falando no sentido espiritual, não estou falando de uma pessoa que tem um filho, pelo amor de Deus, não é disso que eu estou falando. Por que, Lucas? Porque se a gente nem aprendeu a guardar aquilo que Ele nos ordenou, como é que a gente vai ensinar isso para outra pessoa? Não tem a menor condição. Esdras capítulo 7, versículo 10, vai dizer que Esdras pôs no coração o desejo de aprender, praticar e ensinar a lei em Israel. Qual é a ordem bíblica? Aprender, praticar e ensinar. Hoje em dia, querem ensinar, nem aprenderam e praticar talvez um dia, quem sabe nunca. Como que a gente vai cuidar de vidas dessa forma? Como que eu vou ter capacidade de falar do evangelho para alguém dessa forma? Se eu nem conheço, e se nem me relaciono cada vez mais com o Deus da Bíblia. Eu poderia vir aqui e falar para você o que falam aí fora, sobre vitória, 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 vitória. Um monte de vitória. Mas esse não é o evangelho verdadeiro. Então deixa eu te mostrar um pouco do que é o evangelho verdadeiro. Vamos correr um pouquinho pela Bíblia. Abra comigo, por favor, Lucas capítulo 22. Versículo 31. O texto diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Perdão, peneirar vocês, os discípulos, como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então Jesus está falando, olha só. Pedrão, discípulos, deixa eu falar um negócio com vocês. O diabo foi lá no meu pai, pedir autorização para atormentar a vida de vocês. Sabe qual é a pior parte? Ele autorizou. Aí eu tive que orar para ele, para que a sua fé não desaparecesse. Evangelho é a sua vitória? Tem certeza? Deus autorizando o diabo tocar na vida dos discípulos, tem certeza que é a sua vitória? Vocês lembram de Jó? O quanto ele sofreu por amor a Deus? É a sua vitória? Então vamos mais um pouco. Filipenses capítulo 3, versículo 10 e 11. O que eu quero é conhecer Cristo, Paulo dizendo. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Perceba o que Paulo diz: tomar parte nos seus sofrimentos. Sabe o que é interessante? É que Paulo, quando escreveu Filipenses, ele estava preso. E ele preso ainda diz que quer se tornar participante dos sofrimentos de Cristo. Para quem sabe, ele alcança a ressurreição. Logo em seguida, no versículo abaixo, ele diz: prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo, para aquelas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Então, o que ele está dizendo na construção da mensagem? Eu quero ser participante dos sofrimentos de Cristo, para que eu alcance a ressurreição, para que eu alcance o amadurecimento. E quanto mais eu evoluo, eu mais esqueço daquilo que ficou para trás, para avançar cada vez mais, para estar cada vez mais perto do meu Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Porque, Pedro, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então Pedro está falando que no tempo presente é necessário, para que a nossa fé seja confirmada, nós vamos passar por provações, nós vamos passar por dificuldades. Normalmente, quando a gente passa por alguma luta, a gente sempre pensa no diabo. Mas o que a Bíblia fala é que por meio das tentações e provações, tentações que a gente vai vencendo, provações que a gente vai passando, nós estamos sendo aperfeiçoados. Então, um evangelho pregado aí fora sobre vitória o tempo inteiro nunca foi o evangelho verdadeiro. Ele é parte da verdade, mas não é toda a verdade. E não existe uma meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira. Se você tirar o E de verdade, se você ler a palavra parece a mesma, mas não é a mesma palavra, porque você tirou algo que faz parte dela. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, do 19 ao 21. Porque isto é agradável a Deus. O que é agradável, Pedro? Que alguém suporte tristezas, ofensas, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo contristado por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque, para isto mesmo que vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Qual é o exemplo que Jesus deixou para a gente? Sofrimento. Por que a gente precisa sofrer? Por causa da nossa consciência para com Deus. Ontem eu estava à toa em casa, rolando ali um reels do Instagram, e me deparei com um vídeo dos Estados Unidos. Um senhor que estava dentro de um ônibus, pregando o Evangelho. Ele estava com uma placa escrita Jesus e mais alguma coisa que eu não me recordo o que era. E tinha um outro senhor, bem novo, deveria ter na casa ali dos 28, 30 anos, sentado falando no telefone. Quando o outro senhor que estava falando de Jesus começou a pregar, o cara bateu na placa dele e começou a falar: pô, cara, cala a boca, eu estou falando do telefone. Aí o senhor abaixou, pegou a placa e continuou falando de Jesus. Chegou um momento que o cara ficou irritado, levantou, começou a falar cara a cara com esse homem que estava pregando o Evangelho. E de repente, absolutamente do nada, ele deu um tapa na cara dele. Assim, um tapão, não foi um tapinha, foi um tapão na cara dele. E a reação dele me surpreendeu pra caramba. Que ele falou assim, falou algo parecido: você me deu honra com esse tapa que você me deu. Bate aqui na outra face. Bate aqui. E aí o pessoal no ônibus estava: não faz isso não, não faz isso não. E acabou que ele não bateu. Mas quanto de nós que, se sofresse um tapa na cara de alguém que a gente nunca viu e não conhece por falar de Jesus, reagiria da mesma forma? É claro que quando Jesus fala a respeito de virar a outra face, ele ali não estava falando no sentido literal. Mas se for necessário passar por isso, vale a pena. Vamos um pouco mais. 1 Pedro capítulo 4, do versículo 13 e 14. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo,
vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Pedro nos chama de coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Vou perguntar mais uma vez, tem certeza que o Evangelho é só vitória? Não. Nesse mundo aqui, não. Pensa comigo, Jesus, que é o cabeça da igreja, sofreu nessa terra. O que nos faz pensar que nós como igreja não vamos passar pelo que ele passou ou algo parecido? Mas o tempo inteiro Jesus estava focado em algo maior. Da mesma forma que nós como igreja temos que estar focados em algo maior, que se chama glória eterna. Estar com o Senhor eternamente. Não estou dizendo que a gente não tem que ter, e não vamos ter, momentos bons, momentos felizes nessa terra. Não vamos ter que ter casa, carro e por aí vai. Deus pode nos abençoar e Ele quer nos abençoar ainda nessa terra. Mas é necessário obediência. E se for necessário perder tudo, que a gente perca tudo, mas não perca a fé em Deus. Aliás, é isso que Paulo fala no final da carta a Timóteo. Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Qual era a situação de Paulo? Ele ia morrer naquela ocasião. Para fechar, Tiago capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam aperfeiçoados, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Perfeito na Bíblia significa ser completo, não faltar nada, chegar ao mais alto nível de completude. Seria como se eu pegasse esse copo de água, enchesse até o topo e não tivesse mais condição de botar mais nada nele. Isso é ser perfeito na linguagem bíblica. Como é que nós alcançamos a perfeição? Pelas provações que nós passamos. Então vou falar de novo. Tem certeza que a vida cristã é só vitória? Olha a história da igreja. Os milhões de cristãos que morreram por serem fiéis a Deus. Os milhões de cristãos que morrem ainda hoje por servirem a Deus. Mas infelizmente, nós vivemos em um país a qual tem a tendência de pregar um evangelho falso, um evangelho fraco, um evangelho corrompido, que nos impede de amadurecer. Um evangelho que fala que você vai ser vitorioso o tempo inteiro. Um tal de profetada para lá e para cá o tempo inteiro, de um monte de falso profeta falando besteira por aí, adivinhando RG, CPF, um monte de coisa a mais. E isso nunca foi profecia. Mas qual foi a última vez que você ouviu de fato uma mensagem que te confrontava? Qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem que de fato mexia com o seu coração, mexia com o seu orgulho, mexia com o seu ego, mexia com a sua mente? Olha para Jesus pregando. Quem foi o cara que mais pregou sobre o inferno na Bíblia? Jesus. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre o inferno? Então vou repetir. Tem certeza que o Evangelho é só vitória? Nessa terra? Não. Na por vir? Sem dúvida. E voltando em Mateus. Depois de Jesus falar, dar a ordem de pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar aqueles que você pregou o Evangelho a guardar todas as coisas que Ele tem nos ordenado. Aí sim Ele diz, e eis, é importante notar o i. Normalmente a gente fala, eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas sabe o que esse i significa? Significa que Ele vai estar com todos aqueles que vão estar com Ele até o fim do tempo, Ele vai estar com aqueles que vão pregar o Evangelho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar a Bíblia, ensinar as Escrituras. Aí sim, com esses, Ele vai estar todos os dias até a consumação dos séculos. Então a mensagem que eu quero deixar é, não é fácil ser discípulo de Cristo. É por isso que, voltando ao texto original de Lucas, capítulo 14, Jesus entra com uma alegoria.
Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem o meio para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E depois ele entra com uma outra alegoria apresentando a mesma verdade. A ênfase na alegoria é calcular. O que Jesus está falando é: as condições para me seguir é essa que eu estou botando aqui agora. Agora você senta, pensa, vê se vale a pena. Porque se você for, é para ir até o final. Não é para parar no meio do caminho. Se você entrou nessa, vai até o final. Não para no meio do caminho. Tá difícil? Continua. Ele falou que vai estar com a gente, não falou? Então você não está sozinho. É simplesmente a sua percepção natural. Mas ele está conosco. E por que eu quis destacar isso? Porque Jesus, ele pregava para multidões. Dentro dessas multidões, 70 se diziam discípulos. Dentro desses 70, 12 de fato eram. E ainda um desses 12 traiu ele. Então, meu irmão, não é fácil. Nunca foi, nunca será e nunca vai ser. Mas vale a pena. Vale a pena porque ele disse que voltaria para levar a sua igreja. Vale a pena porque ele morreu pelo nosso pecado. Vale a pena porque ele suou o sangue no Getsemane. Vale a pena porque ele te deu muito mais do que você merece, muito mais do que eu mereço. Vale a pena porque mesmo Deus sendo Deus todo soberano, ele se compadeceu de nós nas nossas fraquezas, nas nossas falhas. Temos agora um sumo sacerdote à direita de Deus chamado Jesus que está intercedendo por nós. Vale a pena. E hoje nós vivemos no tempo da graça. Mas um certo autor disse, e eu me esqueci do nome, nem sei dar referência, mas ele disse que graça é falta de mérito, não é falta de esforço. Se você ler as cartas, você vai ver a quantidade de vezes que ela nos impulsiona a nos esforçarmos, a nos dedicarmos, a perseverarmos, a nos dedicarmos àquilo que a Escritura diz. Então, meu irmão, em nome de Jesus, você não pode sair daqui e eu não posso sair daqui sem ter uma coisa na cabeça. Não é fácil ser seguidor de Cristo. Não é fácil ser cristão. Mas vale a pena demais. Vale muito a pena. A nossa tribulação é passageira, momentânea, vai ter um fim. Mas a glória que há de ser revelada, nem nós sabemos como será. É algo fora da nossa compreensão. Vale a pena. Mas cabe a nós decidirmos, como eu falei. Jesus pediu para calcularmos se vale a pena ou não. Talvez você queira ser apenas um crente que vem aqui toda quinta e todo domingo e senta aí no banco, canta uns louvores, pula, fala um aleluia, um glória a Deus, chama Deus de Pai e tudo. É salvo em Cristo Jesus, mas que não está vivendo a plenitude daquilo que Ele pediu de nós. Talvez você tenha sido um dos 70, que até anda com os discípulos, até anda com Jesus, até conhece, até prega, até expulsa demônio. Mas quando Ele fala alguma coisa que te incomoda, ou que você não consegue compreender, você vai embora logo. Deixa Ele de lado, abandona o ministério, abandona o Evangelho. Quantos de nós não conhecemos pessoas que fizeram a mesma coisa? Acho que todo mundo aqui já viu isso. Pessoas que tiveram um determinado problema na igreja e desapareceu. Ouviu alguma coisa que não gostava e desapareceu. Ouviu um não de Deus ou de uma autoridade eclesiástica, fechou a cara, foi embora e nunca mais voltou. Mas Deus está nos dando a oportunidade de mudarmos esse jogo, de fato sermos discípulos de Cristo.
Volto a repetir, não é fácil, mas Ele vai estar conosco até o fim. Da mesma forma que Ele esteve com Paulo, com Pedro, João, todos os apóstolos, todos os cristãos que morreram, todos os que estão morrendo nesse momento. A parte boa é que nós ainda vivemos em um país que nos dá a oportunidade de pregar o Evangelho. Nós ainda vivemos em um país que nos dá a oportunidade de evangelizarmos. Nós ainda vivemos em um país que nos dá oportunidade e recursos para estarmos dentro de uma igreja cantando, adorando e louvando o nosso Deus. Então vamos valorizar um pouco mais isso que Deus nos deu. Vamos valorizar um pouco mais a oportunidade que Ele tem nos dado. O que Deus está pedindo de mim e de você hoje é amadurecimento. Entendendo que amadurecer dói. E por alguma razão que eu não sei explicar, Deus nos amadurece por meio de dores, por meio de sofrimentos. Por aquele sonho que você queria, e aí eu me uso de exemplo. Tinha sonho de ser jogador de futebol, Deus não deixou. Louvado seja Deus por isso. Porque se Ele dissesse sim, eu não estaria aqui hoje pregando o Evangelho. E possivelmente nem sequer estaria na presença dEle. É difícil, mas vale a pena, meu irmão. Se levante, vamos orar para finalizar. Em nome de Jesus. E eu vou pedir para que você, no seu lugar, da sua forma, a sua maneira, ore, fale com o Pai. Eu não sei como é que está a sua vida, eu só sei como é que está a minha vida. Eu só posso falar dele, ou melhor, só posso falar com ele a respeito da minha própria vida. Posso interceder por vocês, mas de coisas pessoais só de mim mesmo. Então feche seus olhos, analise se você tem sido um discípulo, se você tem sido apenas um dos 70, ou se você tem sido apenas alguns da multidão que só estavam seguindo Jesus para receber bênção, para receber vitória, para receber cura, milagre. Põe a sua vida diante dele enquanto vamos fazer a oração. Pai Santo, graça te dou. Obrigado pela tua misericórdia, pela graça que o Senhor nos dá, Pai, de estarmos aqui reunidos. Mas, Pai, nós não queremos apenas seguirmos um evangelho falso, seguirmos um Deus que nós criamos à nossa própria maneira, seguirmos pregadores e ministros que distorcem a Tua palavra, mas queremos aceitá-la da forma que ela é. Queremos crescer, queremos amadurecer. Pai, não é fácil, não é simples, mas graças ao Teu nome que o Senhor está conosco. O Senhor nos ajuda, nos levanta, nos direciona. Pai, nos dê coragem para pregar o Teu Evangelho aí fora. Nos dê coragem para ensinarmos a Tua palavra. Mas que nós também venhamos nos colocar num lugar de relacionamento e interação contigo e com a Tua palavra, Pai. A começar em mim. Nos ajude a crescer. Nos ajude a sermos discípulos fiéis, Pai. Nos ajude a ter discernimento espiritual para entender que quando passarmos por alguma provação, ou passarmos por alguma coisa que é ruim aos nossos olhos, nem sempre é o inimigo, mas às vezes é o Senhor testando a nossa fé. Nos ajude a crescer e amadurecer, Pai. Nos ajude a sermos de fato discípulos do Senhor, conforme diz a Tua palavra, que amam o Senhor acima de todas as coisas, que estão dispostos a abraçar a responsabilidade de carregar a cruz,
que estão dispostos a pregar o Teu Evangelho, cuidar de vidas, cuidar de almas, mesmo quando estamos cansados, mesmo quando estamos sobrecarregados, mesmo quando estamos tristes. Nos ajude a crescer e a amadurecer, Pai. Se alguém entre os meus irmãos está com algum tipo de dor, alivie, abrace-o, acalme o coração e a mente dos meus irmãos, Pai. Mas não permita que a gente saia daqui da mesma forma que entramos. Não nos permita sairmos daqui imaturos. Não nos permita sairmos daqui esquecendo tudo aquilo que foi dito, ministrado, cantado, louvado. E que o louvor que foi cantado seja uma verdade, Pai. Independente da circunstância, nós viemos te adorar, viemos te louvar, viemos te engrandecer. E viemos te obedecer, porque agora somos filhos da obediência por meio daquele que nos amou. Obrigado pela tua palavra, obrigado por ter me usado conforme o teu querer. E obrigado por mais uma oportunidade e a responsabilidade de pregar o teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém.